Então, como já estamos falando há algum tempo sobre a história do nosso padroeiro, São Francisco de Paula. No encontro passado, nós vimos que ele deixou então o convento, despediu dos seus confrades, e ele mais 3 religiosos, ele sai então da Calábria, e eles passam então novamente em Roma, visitam os santuários lá em Roma, também ali na Itália. De hoje vamos ver que eles saíram da Itália com destino então à França. Foi uma viagem assim difícil, porque na época as embarcações eram muito precárias, corriam o risco de encalhar e também de piratas, mas enfim eles chegam na França. Chegaram na Baía de Bormes. Lá então Francisco se despede daquela comitiva, muitos que o rei de Nápoles tinha mandado para acompanhar Francisco até chegar na França. Francisco despede deles então, e ele mais os seus 3 confrades, que é o João, o Bucieres e também o Galeota, né? Então são 3 religiosos que acompanham Francisco. E eles vão então até a cidade de Bormes. Essa cidade de Bormes fica a 4 quilômetros de Lavandou. E eles chegam à cidade, as portas da cidade estão fechadas. Francisco pede aos guardas, por favor, que abram as portas, né? Que eles querem entrar, eles falam assim, nós somos pessoas de Deus, né? E essa fama, então, de Francisco já tinha chegado nessa cidade. Então, as portas se abriram e Francisco entra então na cidade e logo já toda a multidão, praticamente os habitantes daquela cidadezinha, se reúnem em volta de Francisco e pedem que ele tire eles daquele flagelo, porque ali estava uma epidemia de uma peste que estava matando muitas pessoas. E Francisco então traça o sinal da cruz na cabeça de cada um daquelas pessoas que ali se encontram e cura todos eles. Ele livrou aquela cidade, então, daquela peste e aquela epidemia. Francisco continua, então, o seu caminho e chega na cidade de Fréjus. Essa cidade fica longe, olhando no mapa, da cidade de Bormes. Mas Francisco chega lá, vê a cidade também deserta, nenhuma pessoa na rua. Francisco encontra uma mulher, uma senhora, e pergunta: o que está acontecendo, né, que não tem ninguém na rua? E ela fala então: ai, meu pai, a peste está aqui matando tanta gente. A metade dos habitantes morreram. Outra parte fugiram de medo, fugindo dessa peste. E alguns ainda que ficaram jazem doentes. Francisco fala a ela então: chame os que estão aí e eu vim para socorrê-lo. Então logo se reuniu todos aqueles habitantes, aqueles doentes ainda em volta de Francisco, e mais uma vez Francisco então recorre aos céus pedindo que Deus tenha misericórdia daquele povo, e pela fé de Francisco Deus serve do próprio Francisco e faz um milagre que também todos eles ficaram curados. E Francisco então também libera aquela cidade também da epidemia. Então vemos que Francisco, pela graça de Deus, pela sua fé, ele consegue livrar 2 cidades dessa epidemia, uma peste que estava matando muitas pessoas. Mas vemos que Francisco fez tantos milagres. Quando nós fizemos esse áudio dessa história de São Francisco de Paula, foi exatamente no período da pandemia. E eu divulgava esse áudio, então, para todos os nossos grupos da nossa paróquia, e nós pedimos a São Francisco de Paula que intercedesse a Deus também pela nossa cidade. Assim como também ele livrou aquelas cidades da epidemia,
que pudesse livrar então a nossa cidade da pandemia que estava muito forte aqui em Curitiba. E vemos que, graças a Deus, foi poupado tanta gente, né, que estamos só agradecendo a Deus por a intercessão de São Francisco de Paula. Então, continuemos pedindo a São Francisco de Paula, que tanto milagre fez e continua fazendo, que ele continue intercedendo por todos nós, pela nossa paróquia e por todas as nossas famílias. Por tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No próximo encontro, então, vamos ver onde que Francisco continua seu caminho até chegar na cidade onde está o rei Luís XI, aquele que está esperando que Francisco vá procurá-lo.